Ozanzambo yo monene boye. Ndo tozuya kolobela yo mokolokola oyo. Ozanzambe. Zambe monene. Zambe monene. Bom, de princípio, começo por saudar a toda a nação cristã, dos 4 cantos do mundo, e em particular a família evangélica Pão Rompido, a todos os fiéis da nossa igreja, aonde quer que se encontram nesse período em que o mundo inteiro estamos todos confinados. Tanto eu sou o pastor Diogo, sou fiel da Evangélica Pão Rompido. O meu pai espiritual é o reverendo Roque Bagé. Tanto estou aqui mais uma vez, tal como prometemos da vez passada. Estou aqui para continuar com a segunda fase do meu testemunho. É um testemunho que na verdade é longo, mas nós vamos apresentá-lo assim mesmo em parte. E aproveitando essa ocasião, depois de termos todos acompanhado uma grande mensagem, que também faz parte da rúbrica dessa segunda fase do meu testemunho, que é o ajuste de contas. Da vez passada, a todos os irmãos que me acompanham, ouviram bem que eu fui maluco. Eu fui maluco por consequência de pragas, imprecações que vieram da boca do meu próprio pai biológico. Vivi um tempo de muitos atritos com o meu pai, depois que ele veio da província. E chegou, não conversou comigo, não me apresentou qual seria o desejo no coração dele, não me disse nada, mas infelizmente eu assustei quando, por intenção própria, procurou me introduzir dentro do trabalho que ele fazia. Ele infelizmente já é falecido, tal como eu disse da vez passada. E ele foi um enfermeiro de trabalhos mesmo, que na verdade quem os podia fazer só é aquele que passou numa formação específica numa universidade, mas o senhor fazia esses trabalhos. Mas é que infelizmente o que eu notei no trabalho que ele fazia, afinal de contas a intenção que ele tinha era de me tornar um enfermeiro ou médico, tal assim como foi a vontade dele, mas empírico, sem formação. Eu recusei. Eu neguei sempre. Foi assim que ele me insistia. Mas eu discordava. Agora, o que foi mais espantoso é que ele tinha essa tendência na vida real ou fisicamente. Quer dizer, ele podia manifestar essa tendência de dia e de noite nos meus sonhos também aparecia. Isso é que me perturbou bastante, que me deixou mais ainda revoltado. E essa minha recusa foi a razão que ele ganhou e pôs-se a me praguejar. Quer dizer, o meu pai viveu a vida toda a me jogar pragas, considerando que eu era um filho desobediente, quer dizer, não lhe obedecia. E ele utilizava inclusive uma frase de Provérbios e diz que o filho obediente alegra o seu pai. Ele pegava nessa passagem bíblica
E aproveitava-se em me praguejar porque eu lhe desobedecia. Foi assim como ele me difamou ao longo da vizinhança toda, inclusive na igreja adventista, onde eu fui nascido. Ele acabou de estragar a minha reputação na igreja, acabou de sujar o meu testemunho, a minha reputação na vizinhança. Mas os vizinhos só tinham aquilo na mente de que esse filho é desobediente, não obedece ao seu pai. Eu fui mal visto pelos vizinhos, mesmo na igreja, onde meu pai já tinha passado, já passava em todo sítio. Assim, era um fenômeno que acontecia, que consistia somente entre eu e o meu pai, e os demais não conheciam qual foi a razão dos conflitos que eu vivi sempre com meu pai dentro de casa. Mas foi eu negar ser um enfermeiro empírico. Ele te mandava, sempre que vem algum doente, só bastava ele estar presente e te dizer: pegue essa ampola, parte, pegue essa ampola, parte, puxa metade aqui, puxa metade ali, aplica na pessoa. Isso é que eu recusava porque, de princípio, é uma responsabilidade. E na lei é crime ser um enfermeiro curioso. Quando ele falava isso, aí aconteceu o problema. Mas afinal de contas, o desejo dele era mesmo só de eu ser enfermeiro. Quer dizer, eu herdar a profissão dele. Mas eu depois lhe respondi bem. Se o pai deseja que eu seja enfermeiro como tu, eu faça medicina. Aliás, você me encontrou também com essa preocupação. Ou ser médico, ou ser um jornalista. Como você vem da província? Se tens dinheiro para não pagarmos curso de jornalismo, que já é caro, temos aqui as universidades cá em Luanda. Uma delas é onde vão te cobrar barato, é a Universidade Agostinho Neto. Se tens dinheiro, me leva, vamos à Universidade Agostinho Neto, me matricula na universidade e eu ali farei medicina, então assim o teu desejo será cumprido. Para ele, era um problema. Estou a me referir do meu pai biológico. Daí, viveu a vida toda a me praguejar como filho desobediente. Essa foi a razão dos conflitos e das pragas que o meu pai me lançava sempre. E até que, num certo tempo, essas pragas me pegaram. Essas pragas me pegaram. Essa foi, portanto, a chave do tempo que eu vivi de maluquice. Obrigado, homem de Deus. E vamos tentar interagir um pouquinho para o povo de Deus entender melhor. Esse momento durou mais ou menos quanto tempo? O tempo da maluquice que eu vivi, eu passei aproximadamente 3 anos. 3 anos. Muito tempo de sofrimento. Esse tempo todo. Será que consegues ainda explicar com mais detalhe? E começou em que ano e terminou em que ano, por favor? O início dessa maldade, bom, se a memória não me escapa, os meus pais vieram da província, quando fugiram à guerra, vieram da província, se a memória não me falha, em 94 ou 95, uma coisa assim. Sim. Então, já desde que eles chegaram da província, ele chegou com esse desejo de eu me tornar enfermeiro como ele. Então, daí, quer dizer, baixa que meu pai chegou, os conflitos começaram. Porque, afinal de contas, ele tinha o desejo dele de eu ser enfermeiro. E ele, felizmente, já me encontrou com a 12ª classe feita, até sustentada por pessoa que eu nunca conheci. E ele nunca chegou de conhecer. Uma pessoa estranha, que não é da minha família. Fez-me chegar, sustentou meus estudos até 12ª classe. E daí o senhor propôs e disse: bem, do modo que eu podia te ajudar, é o suficiente. Se eu tivesse mais, bem poderia te pôr na universidade, porque és um moço até que, inclusive, mostrou o empenho
e és inteligente, bem inteirado na biologia e em português, e até porque foi o meu desejo mesmo ser enfermeiro, mas enfermeiro cientificamente formado, não do modo como o meu pai tinha a tendência de me tornar de pé para a mão um enfermeiro em curiosidade. Sim, então, penso eu que 94, uma coisa assim, o meu pai chegou. Desde o ano que o meu pai chegou, 94, 95, se a memória não me falha, escrevi mesmo que é 94, ali tudo começou, parece brincadeira. Era um princípio rir à toa, e era ele mesmo que, quando tivemos assim, sentados juntos, ele procura sempre conversas de sorrir, e eu era a pessoa que sorria mais. Afinal de contas, era mesmo os males que ele vai produzindo contra mim que já estavam me afetando. Muito obrigado. Podes nos contar mais ou menos naquela fase da lixeira ali junto à maternidade, a explicação de Catinho? Então, podes me explicar melhor aquela fase? Aproximadamente 5 anos. Eu fiquei 5 anos aproximadamente maluco. Agora, tal como da vez passada eu tinha prometido a todos os irmãos, mais uma vez, essa é a segunda fase, a segunda etapa do meu testemunho, apesar de que é um testemunho mesmo longo, mas nós vamos detalhar esse testemunho em partes para todos os irmãos que estão a nos acompanhar poderem perceber. Irmãos, quero começar por contar acerca da razão principal que fez com que eu ficasse maluco durante aproximadamente 5 anos. O motivo foi o paradoxo que existiu entre a vontade do meu pai, infelizmente ele já é falecido, e a posição de resistência condicional que eu apresentava. Depois que os meus pais se mudaram da província para a capital, Luanda, onde eu já estava a viver uma vida completamente turbulenta. Tanto eu transitava, vivia em várias casas, de familiares mesmo, mas na verdade, por isso é que eu mudei de casa em casa, por consequência da vida que eu vivia, que já não era favorável para mim. Então, tão logo que meu pai chegou da província, ele manifestou a sua vontade, porque ele foi um enfermeiro durante muitos anos. Aprendeu a profissão de enfermaria com os cubanos que se encontravam na altura em serviço em Angola. Então, assim que o meu pai também mudou já da província para Luanda, por consequência das guerras que tinham apertado, tinham fechado as vias das províncias. Então ele chegou em Luanda, me encontrou e, não sei, ouviu de familiares o que, independentemente, falaram acerca de mim. Eu não sabia o que as pessoas falaram a meu respeito ao meu pai. E pronto, ele manifestava sempre a sua vontade de eu também me envolver a fazer trabalho de enfermagem, porque ele veio, se instalou e fazia o seu trabalho de enfermeiro na comunidade, tanto normalmente, porque não estava tanto a prestar o serviço em nenhum dos hospitais. Ele fazia o seu trabalho normalmente em casa, e afinal de contas a vontade dele é que eu também tivesse que me pôr a fazer esse trabalho de enfermeiro em casa. Então, é assim que eu via sempre o meu pai, quando está a fazer o trabalho dele de enfermeiro, ele pedia-me sempre para eu vir, e via fazer o quê? Eu só via que o meu pai me pedia para eu pegar uma ampola, ele mostrava-me, pega uma ampola, pega outra ampola, parte.
às vezes ele mesmo puxa medicamento de uma ampola, puxa de outra ampola, e me dava tanto injeções para ver se eu aplicava nas pessoas. Mas não. Eu sabendo que a medicina não é uma profissão, ou seja, não é um trabalho que deve se fazer empiricamente. Ninguém pode ser enfermeiro, curiosamente. Mas isso, afinal de contas, era a vontade do meu pai. Quer dizer, para eu fazer a medicina, quer dizer, me tornar enfermeiro pela vontade dele, pela iniciativa dele, pelas instruções que ele me dá. E eu disse não. Até a certo ponto eu disse ao meu pai, essa é uma profissão de risco. Um dia eu posso ir preso, ou você mesmo ainda pode ir preso. Isso pode custar muito caro. A medicina se estuda. Então, assim que o pai veio da província, se o pai tem dinheiro, se trouxe dinheiro, eu já tenho a 12ª classe. Tal como você me encontrou, se há pessoas que, tal como estás afirmando, que disseram que eu fazia ação de assalto à mão armada, porque o Diogo era bandido, porque dormia fora de casa, este é o testemunho que o meu pai recebeu da casa dos familiares, onde eu passava, alguns familiares, porque nem todos tinham esse testemunho de mim. Apesar de que a vida que eu vivia nessas casas, eu próprio vi que não, já não era positiva, não era favorável, porque o meu desejo era estudar, já infelizmente não consegui, não tive possibilidade de continuar a estudar. Então, eu disse ao meu pai, não, se tens possibilidade, vamos, matricula-me numa das universidades cá em Angola, temos a Universidade Agostinho Neto, então é assim que eu serei enfermeiro, poderei passar a praticar a tua profissão de enfermeiro. Aquilo meu pai não concordou. Era sempre assim. Então, daí é que a turbulência entre o meu pai e eu começou. Então, sempre que estivéssemos sentados, pai, mãe, meus irmãos, a conversarmos, o meu pai tinha sempre a tendência de me jogar piadas. Tudo porque eu não aceitava fazer, e me envolver a fazer os trabalhos dele de enfermeiro, curiosamente, pela sua vontade. Porque a medicina se estuda. Aí era sempre a confusão entre eu e o meu pai. Mas afinal de contas, meu pai não gostou que eu lhe condicionasse os estudos ou a enfermagem através de estudo. Ele queria que eu empiricamente, segundo as indicações que ele me dava, que eu também me punha-se a fazer esse trabalho de enfermeiro. Eu não recusei. O meu pai jogava sempre piada. Era sempre conflito atrás de conflito. Quando tivéssemos estado... A conversa pode ser outra conversa, mas o meu pai lançava-me piadas. E nessas coisas eu não concordando, então havia sempre discussão entre o meu pai e eu. O meu pai sujou o meu testemunho, quer do resto da família, ou seja, mesmo toda a família, os meus vizinhos e prontos. No último dia para eu sair de casa, para eu viver numa vala, Catinton, para os que conhecem Luanda, sabem bem, a vala do Catinton é uma vala que foi cavada propriamente para escoamento das águas, quer dos hospitais, das casas mortuárias, dos esgotos de quase toda a parte da cidade de Luanda, conhecem Catinton, são as águas. Em que eu fui viver no Catinton. O último dia para eu ir viver no Catinton, eu sonhei com meu pai, para além dos sonhos que eu tive sempre. Ele aparecia quando você está dormindo, de dia, te insiste para você fazer a medicina, pela vontade dele, você recusa, mas acontecia que à noite também, da mesma maneira como me insistia fisicamente, ou na vida real, mesmo à noite, era a mesma coisa. O pai aparece à noite, naquele dia apareceu primeiro, me acusando que eu lhe roubo o medicamento no sonho. Aquilo era uma confusão tremenda no sonho. De manhã eu acordei, chamei a minha mãe, eu falava com a minha mãe, mas afinal de contas ele também já tinha convencido a minha mãe que eu não tinha respeito nele, e porque ele se defendia sempre com o livro de Provérbios, capítulo 10, no versículo 1, onde a Bíblia diz, o filho sabe alegra o seu pai, era sempre o argumento de defesa do meu pai. Irmãos, para vos dizer que naquele dia eu sonhei com meu pai a me acusar no sono, que eu lhe roubei medicamento,
Ele veio com injeções na mão, querer me picar, eu me defendia. Até que no último dia, na mesma noite, nesse sonho, quem me defendeu era uma senhora